Ok. Bom, então, boa noite para todos, bom sol para todo mundo. Eu vou apresentar aqui o projeto de um centro de saúde lunar. Dentro desse projeto, eu vou procurar mostrar também alguns desdobramentos de protocolos que são necessários ou que são orientados para que a gente possa segui-los com tranquilidade. Então, vamos lá. Então, por que que a gente tem interesse em espaço, né? Essas frases do Sagan são muito interessantes. Então, ele deixa muito claro que não é uma questão romântica ir para o espaço, é porque é uma questão de sobrevivência. Se a gente for pensar em termos de tempo, né, num tempo muito longo, se nós não formos para o espaço, realmente a gente não tem condição de permanecer vivo por muito tempo no planeta, né? A gente não sabe o que pode acontecer em termos de, não só de mudança climática, mas em termos de um asteroide ou qualquer outra coisa que possa acontecer. Então, pela razão de a gente se manter vivo, é muito razoável que a tecnologia nos ofereça condições para que a gente sempre tente estar além um pouquinho da onde a gente se encontra, né? Então, a missão Artemis, que ela que vai fazer o transporte dos astronautas para a Lua até o momento, a gente não tem outra informação a respeito. E o que nós encontramos aqui é muito diferente quando a gente está falando de Marte, agora a gente está começando a falar da Lua. O que a gente observa, primeiro, a Lua está muito perto, né? Todo mundo fala assim, a Lua está muito mais perto da Terra do que Marte. Não, a Lua está muito longe ainda, ela está muito distante. Da mesma maneira que a gente teria dificuldades para chegar até Marte, nós teríamos também. O fato da gente observar que demoram 3 dias para chegar na Lua, ou que sejam 4 ou 5, e não meses, como seria para chegar em Marte, isso não significa um risco menor. Então, essa visão que muitas vezes a mídia passa para o leigo, e a Lua é uma coisa muito mais simples. Não, não é. E a Lua é uma coisa muito complexa, ela é muito difícil, vai dar trabalho, já está dando trabalho, e nós temos grandes dificuldades, tanto logísticas quanto biológicas, né? É uma questão simples a gente pensar. Qual é o máximo que um corpo humano aguenta num estresse respiratório? Ou seja, se eu diminuir a quantidade de oxigênio de uma maneira drástica, quanto tempo a gente consegue ficar vivo? Pouco mais de 1 minuto, 1 minuto e meio. Se eu estiver bem treinado, 2 minutos, 2 minutos e meio, e morro. Então, 3 dias é uma enormidade, é uma eternidade quando a gente fala de um ambiente hostil como é o espaço, né? Estou só considerando a questão da baixíssima densidade que nós encontramos no espaço, né? O vácuo praticamente completo, né? Isso sem colocar outras situações que a gente vai abordar ao longo da exposição aqui, que são as radiações, enfim, que acabam trazendo extremos riscos para a população da tripulação que vai estar embarcando para ir para a Lua. Então, esse é o primeiro aspecto. Aqui é apenas um infográfico para a gente ter uma ideia do tamanho da complexidade que é uma missão que envolva mandar seres humanos à Lua, ou que envolva mandar um satélite, um satélitezinho, uma sonda, qualquer coisa que o valha para a Lua. Não é pegar e jogar e ela vai cair lá numa linha A para a linha B. Não, ela vai ter que fazer várias mudanças de rota até desacelerar e poder pousar em segurança. Para voltar é a mesma coisa. Então a gente tem que levar em consideração que o retorno também tem que ser em segurança. Então, nós temos aí uma missão de altíssimo risco, né? Extremamente complexa, não é uma missão simplória, muito pelo contrário. Então, às vezes a gente observa que a mídia tende a deixar uma aparente simplicidade em algo que é extremamente complexo. Para a gente comparar o que vai ser encontrado, né, comparando Terra com Lua, né? Então, se a gente fosse pensar o que eu tenho na Terra em termos de atmosfera e na Lua, que ela é absurdamente rarefeita, né? Alguns trabalhos dizem que em alguns locais da Lua existe um pouquinho só de alguns gases, um pouquinho, mas muito, muito, muito pouco, então considera-se quase nada. Uma oscilação de temperatura brutal. Também esse é um outro fator que não é só uma questão para o organismo humano, que vai estar dentro de uma roupa segura, mas
para a própria roupa, que vai estar sendo submetido a esses extremos de temperatura, então dilatação de material, né, toda a construção do centro de apoio aonde esses astronautas vão conviver, ela acaba tendo que levar em consideração esse tipo de situação. Na Lua não tem umidade, coisa que a gente tem na Terra, e aí vem a questão da periodicidade, né? Então, o nosso dia tem 23 horas e 56 minutos, na Lua são 27,3 dias terrestres, dura um dia. Enquanto o nosso ano aqui são 365 dias, a Lua em 29 dias e meio, ela faz toda o que a Terra faria em um ano. Então, são velocidades diferentes, são condições de ciclo de tempo diferente, isso vai trazer um impacto brutal tanto no organismo, né, na célula propriamente dita, mas principalmente no que diz respeito às questões emocionais, às questões de adaptação e resiliência em ambiente lunar. Eu coloquei aqui duas naves, pensando que pode ser Starship, pode ser o SLS. Né? Você está vendo, não é por engano que eu coloquei uma Torre Eiffel dentro da carga da Starship. A Starship cabe metros cúbicos de capacidade de carga. 1.000 metros cúbicos é muita coisa, dá para levar muita estrutura, isso sem contar outros voos que vão também levando mais estruturas para que a gente possa desenvolver uma pequena basezinha na Lua. Se a gente for pensar em termos de SLS, existe um SLS que vai levar a tripulação que está lá, a Orion, e existe o SLS que vai levar carga, que vai levar uma quantidade de carga também muito grande. Então, são situações que, de maneira, em termos de logística simplória, em linha reta, parece ser muito simples. Põe tudo lá dentro, fecha, decola e pousa. A gente viu já no infográfico anterior que não é bem assim, não é um ponto A para o ponto B, mas existem vários outros pontos. Lembrando que quanto mais carga eu levo, maior é a complexidade para esvaziar essas cargas, maior é a complexidade de montagem dessas estruturas também. Então, eu vou mostrar também ao longo do trabalho para vocês o que a gente pode encontrar aqui dentro. O design, né, e as funcionalidades do setor de infraestrutura e instalação, eu estou colocando aqui que o que me é de responsabilidade é o centro de saúde, então coloquei ele um pouquinho maior, mas as interligações, elas são muito interessantes. Então, a gente percebe que alguns locais, eles têm comunicação muito grande, outros têm uma comunicação menor, né, mais estanque. Então, a gente vai perceber que o centro de saúde ele está conectado à estação principal, à estufa, mas a estação principal tem uma conexão direta com a estufa. O que a gente está pensando nisso aqui? Em termos microbiológicos, isso é muito sério. Se de repente existe uma pandemia na Lua, né, e eu tiver que fazer um isolamento do centro de saúde, eu tenho condições de fazer esse isolamento sem criar nenhum tipo de problema para o restante da circulação de pessoas dentro dessa estrutura que é a base lunar, tá certo? Então a gente tem que pensar quando a gente fala em saúde, quando a gente fala em internação, quando a gente fala em locais para atendimento de saúde, eu preciso pensar isso. Ele, de repente, ele vai ter que ficar isolado em algum momento, e aqui a gente tem condição de fazer esse isolamento com bastante tranquilidade, bastante segurança, né, tendo acesso, mas um acesso restrito, coisa que numa pandemia ou em qualquer outra situação venha a acontecer. E vai acontecer. Isso não é uma questão que pode, né? São vários humanos confinados, que é razoável que isso em algum momento a gente venha a ter alguma situação de baixa gravidade ou de média gravidade, mas isso pode acontecer, tá? A gente espera que não aconteça de alta gravidade para ninguém. Aqui, só para mostrar um pouquinho para vocês as estruturas, então, o que eu procurei fazer? Pegando as medidas tanto do foguete SLS quanto da Starship, e tomando por diâmetro, em média, 8 metros, 7,9 metros de diâmetro, sendo que a SLS tem um diâmetro de 8,4 metros, nós poderíamos levar
E aí eu vou justificar por que que eu estou levando três módulos de saúde pronto, cada um com 47,14 metros quadrados, para a gente poder trabalhar com o mínimo para uma população de, no máximo, 18 tripulantes. À medida que eu vou aumentando a tripulação, eu tenho que forçosamente aumentar também o número de leitos, como uma gestão de um hospital, de um posto de saúde aqui na Terra, não vai mudar muito. Lembrando que não vai ter outro lugar para ir, é só aqui que tem para ir, né? Então, à medida que a tripulação vai aumentando, a gente vai ter que pensar rapidamente em ter uma expansão desses blocos aqui. Então, está aqui a justificativa, por que que eu fiz a introdução, falando do diâmetro da SLS, falando do diâmetro do Starship, né? Então, a gente tem aqui uma área por bloquinhos, cada bloquinho ele vai ter uma função. E esses blocos, eles são interligados por um elevador pequeno, né, pequenininho, que cabe uma maca e um operador para que ele possa ser levado para o centro cirúrgico ou para a área de internação. Tá certo? Então, nós temos o corredor um, que é o corredor que vem da área principal, e o corredor 2, que vai permitir com que eu me reconecte novamente com a estufa ou com qualquer outra estrutura que venha a ser colocada ali dentro. 8 metros de diâmetro é um tamanho relativamente razoável para uma população de 18 tripulantes. Então, também isso é uma coisa que a gente também não dá para ficar assustado. É um tamanho bem tranquilo para se lidar com esses 18 tripulantes. E aqui a instalação desses blocos. Então, eu teria um bloco de cirurgia, um bloco de UTI e um bloco de laboratório. Eu vou mostrar para vocês que a montagem do laboratório ela vai atender a várias pesquisas na área de saúde, viu, Figueiredo? Aqui o trabalho que está sendo desenvolvido de biosensor, ele poderia ser desenvolvido e seria desenvolvido aqui no setor amarelo, tá certo? Que também é o setor que vai fazer as análises clínicas de todos os tripulantes com a frequência adequada. Então, tanto em um veículo ou em outro veículo, os dois diâmetros eles seriam adequados e as alturas de 2,2 metros de altura também estaria dentro de uma situação de segurança e de capacidade de carga. Também lembrando que esses espaços, né, tanto o laboratório, o UTI e o centro cirúrgico, eles saem montados da terra, montados, né? No caso de uma viagem de longa temporada, eles, além de montados, eles ficariam operacionais. No caso de uma viagem para a Lua, tanto a UTI ou o centro cirúrgico não teriam necessidade de funcionar ao mesmo tempo, porque poucos dias a chance da gente ter um evento exageradamente grave não aconteceria, porque também não daria para resolver, daí estaria todo mundo numa condição de extrema vulnerabilidade. Então, as tecnologias, né, que a gente vai propor, né, que tipo de tecnologia a gente poderia propor para que nós pudéssemos trabalhar com bastante tranquilidade e segurança. Então, impressora 3D para poder fazer a montagem dos prédios, né, ou das salas, ou enfim. Eu estou partindo da premissa que não serão cavados locais para fazer subterrâneo no primeiro momento. No primeiro momento vai ser colocado o que vai tirar da nave. Então precisaria ter estrutura para poder suportar e depois fazer corredor, enfim. O que que a gente precisaria aí? Impressora 3D, as ferramentas todas que aí o Centro de Engenharia que tem condições de poder mostrar para a gente como isso funcionaria. Substância aglutinante para argamassa, então o solo da Lua, como já foi falado, né, o regolito ele tem algumas características que podem dificultar a sua utilização, né? E as fontes de energia já instaladas. Então, o que que a gente começa a perceber? Primeiro, num primeiro momento, até vou voltar aqui o slide, num primeiro momento, esses três módulozinhos montados, eles vão servir para se mandar equipes de engenharia para se construir a base. E a partir do momento que essa construção vai evoluindo, outras construções vão sendo feitas para que a gente possa ter aí instalações de maior tamanho. Eu fiz uma lista
do mínimo que se precisaria para ter um hospital de alto nível isolado. Tá? Então, eu parti desse princípio do que a gente precisaria para uma tripulação de 18 pessoas. Né? Então, eu acabei colocando particularidades, quem tiver mais interesse, né, quando pegar o trabalho, enfim, já tem volume, eu já calculei volume, peso, porque a gente sabe que espaço e peso dentro de um lançamento é ele que define a viabilidade ou não do lançamento. Né? Então, a gente precisaria ter isso para poder argumentar. Então, eletrocardiógrafos, a gente precisaria ter dois eletrocardiógrafos, a gente precisa de um backup, né? Pifou um, tem dois, ventiladores, 28 pelo menos, né? A gente não sabe o que pode acontecer. Oxímetros são equipamentos muito pequenininhos, né? Então, daria para ter dois para cada tripulante, vai. Monitor multiparamétrico, então são aqueles monitores que a gente vê nesses filmes de hospital, onde mede saturação, ritmo, controla oxigênio, pressão arterial, né? Então, aqui, também eles são pequenos, né? Só ver aqui as medidas, eles não são muito grandes, não. Né? O peso também não é um absurdo, 3 quilos. Então, daria para poder levar 10 desses aparelhinhos. Dois desfibriladores. Na verdade, a gente fala dois. O que a norma de saúde define como seguro? Cada ambiente deveria ter um desfibrilador. Ponto. Tá? Então, são três ambientes, três. Como aqui no caso, um dos ambientes é o laboratório de pesquisa, não faz muito sentido, porque o desfibrilador não vai ficar parafusado na parede, né? Ele é móvel, né? Você consegue carregar ele, tem uma mochila de atendimento, como já existe. Então, não haveria necessidade mais do que isso. Um aparelho de raio-x, eu precisaria de dois, na verdade, porque pensem, a gente vai ter construção externa e interna, né? Por mais que a gente fale assim, a força da gravidade na Lua é pequenininha, mas impacto é impacto, né? A gente não tem como dizer que não pode ter nenhum tipo de lesão, principalmente dentro do trabalho interno, aonde eu não tô muito preocupado em despressurizar, eu já estou dentro de uma câmera pressurizada, né? Então, dois aparelhinhos de raio-x, hoje a gente tem aparelhos, olha, 3,5 kg, são pequenininhos, dá para fazer uma avaliação bem grande. Ultrassom para tecidos moles, ultrassom a gente tem que pensar uma outra coisa também. É, Provavelmente espera-se que essas tripulações sejam mistas, né? E o ultrassom acaba tendo um valor muito importante para o sexo feminino por conta de ovários e úteros, e útero que a gente precisaria eventualmente, no caso de uma hemorragia, ou enfim, alguma outra coisa que possa acontecer. As estativas são suportes para instrumento. Isso aí dá para imprimir lá, por isso é que eu botei o asterisco. Então tem coisa que dá para fazer, né? Então vai ter impressora, ela vai executar autoclave de 60 litros. Eu estou partindo da premissa para 14 pessoas, no máximo 28 pessoas. Tá bom? Então, duas tripulações que chegaram lá, não precisaria a cada 14 levar um hospital. Tá? Então, duas autoclaves acaba sendo interessante, é necessário, né? Foco cirúrgico, quatro focos, porque vai ter um cirurgião, dois auxiliando, enfim, e um tem que estar de reserva mesmo. Ventilador pulmonar, eu precisaria de 10 para uma população. Aqui estou contando com duas populações, né? Já lá. Bisturi elétrico, um dá conta. Se pifar, tem pessoal da engenharia, tem o Figueiredo lá com a equipe dele, ele vai dar conta, a gente não vai passar aperto. Aspirador de sangue e saliva, um equipamento só é mais do que necessário, ele é simples, de fácil manutenção. Aqui estou puxando um pouco a sardinha para a minha área, né? Então, uma mini cadeirinha, uma cadeira pequenininha odontológica, isso existe. Ela é pequenininha, ela é de centro cirúrgico de hospital, ela é uma maleta, na verdade, ela pesa 3,2 quilos, tá bom? Tem ponto de ar comprimido na unidade, então não é nada complicado ter isso. Por quê? Dor de dente é um fator que pode acontecer. Ah, mas a tripulação vai com tudo arrumado, mas pode quebrar, né? Pode acontecer alguma situação. Geladeira vai e instrumentais vai ser impresso também. Se for levar instrumental, tá? Dentro do que é necessário, os cabos, as pinças, as
pontas, os cabos de bisturi, né? Então, daria em volta, para um hospital para 14 a 28 pessoas, mais ou menos 400 quilos de material que serão reutilizados, tá? Então, também dá para ver ou uma coisa ou outra. Aqui eu já estou pensando em algo um pouco mais sofisticado, né? A gente está a 3 a 4 dias da Terra, porém não vai ter um Uber lá para poder trazer a hora que for necessário, né? A gente sabe que a coisa não funciona bem dessa maneira. Então, existem esses robôs que fazem cirurgia à distância, né? Eu peguei aqui um modelo muito bacana, que é um modelo hiper moderno, tem aqui no Brasil, tem acho que no Hospital Einstein, se eu não estiver enganado, ou na Beneficência Portuguesa, né? Chama o Da Vinci Surgical System. Ele opera à distância, tá? O grande galho desse equipamento, primeiro, ele está muito novo, ele funciona, mas a ação do cirurgião é limitada pelo software da empresa, ou seja, muitas vezes o cirurgião ele não vai executar um protocolo como está no software. Por quê? Porque anatomicamente pode romper um vasinho que é anômalo naquele indivíduo. Não tem ninguém, aquele cara tem um vasinho. Rompeu, ele tem que parar o protocolo dele, pinçar o vaso para não ter a hemorragia. No caso aqui, esses equipamentos, eles impedem que quem está em volta assuma a cirurgia em si. Então, esse é um fator que provavelmente vai ser pensado. Segunda coisa, além do excesso de peso, que é um peso monstruoso, é o excesso de periférico. Aqui eu estou pondo aqui, são um, dois, três, quatro braços em um microscópio. É muito periférico. Precisa de um indivíduo para trabalhar com o software desse equipamento, só com o software desse equipamento. Mas é o futuro que está chegando, que está se desenhando. É uma questão de mais alguns anos, a gente vai ter modelos menores, mais eficientes, mais tranquilos, aonde eu não precise levar um cirurgião específico para uma missão desse porte, porque de repente eu teria condições de fazer o atendimento via terra, lua. Hoje, com o envio de sinais, o espacinho, o tempo de demora, o delay, ele é um pouquinho menor do que era antigamente. Então, dá para se pensar em alguns tipos de atendimento. Isso aqui seria o grau de sofisticação, né? Seria a cereja do bolo, tá? Para o laboratório. Então, agora que eu estou falando do laboratório, né? Esse laboratório ele vai servir para N funções. Primeira função desse laboratório é a estufa para crescimento microbiológico, ele tem microscópio com câmera digital, enfim, eu não vou me deter muito aqui, porque apenas quem quiser, depois a gente pode conversar, entra no e-mail, a gente troca uma ideia. Mas aqui eu tenho condições de fazer a manutenção da saúde dos meus tripulantes, e eu tenho condições de desenvolver pesquisas que eu estou levando protocolos aqui da Terra, tá? Aqui estou levando também e posso criar lá através dessas impressoras sensores, instrumentais, tudo que for bloqueador, tudo que for plástico, eu tenho condição de fazer, inclusive restauração dentária, maca, equipamento de atendimento emergencial, ou seja, com impressão 3D hoje, eu tendo software e tendo a matéria-prima, praticamente eu consigo fazer qualquer coisa, tá? E também a saúde embarcada, ela vai gerar spin-offs muito interessantes. Aonde cirurgia robótica ela vai ter um desenvolvimento muito grande, robótica para a saúde, que é algo que muitas pessoas acham impensável, mas não é. Se a gente for pensar em termos fisiológicos, não teria problema algum, tá? Então, a gente teria aqui um centro de saúde planejado dessa maneira, nós teríamos, assim, spin-offs, assim, para N patentes aqui na Terra, tá? No que diz respeito à gestão, né? Então, eu teria um time, um grupo, aonde eu tenho que ter capacidade de avaliar as situações, aonde eu tenho condições, inclusive, de avaliar tudo o que está acontecendo com essa equipe. Como é uma equipe que vai ser trabalhada em conjunto antes de ser lançada, aparentemente as primeiras equipes elas vão ser muito bem trabalhadas nesse aspecto. Provavelmente as equipes intermediárias, à medida que ocorrer
um fluxo de embarque, muito provavelmente vão se dar uma apostila ou um treinamento muito rápido para que se observe algumas situações. Né? Então, aqui a gente vê a atmosfera de convívio, né? Se está dormindo, se está fatigado, enfim. O que é que a gente vai fazer? Então, o grupo de gestão, o gestor, ele é uma figura importantíssima aqui dentro. Então, a nossa estrutura organizacional, ela precisa de um administrador necessariamente que tenha formação em psicologia. Precisa ter. Por quê? Não é o médico que vai conseguir fazer isso. É necessário um psicólogo para que ele consiga avaliar com clareza diagnóstica sinais e manifestações de uma série de situações psicológicas, emocionais, psiquiátricas que o ambiente de confinamento pode trazer. Então, aqui o chefe da infraestrutura, ele tem que ter uma formação de psicologia mesmo, bem definida, bem trabalhada e uma boa formação em administração, porque ele vai administrar pessoal e, enfim, todos os suprimentos. Um assistente médico, odontólogo, aí seria ideal que esse profissional tivesse essas duas formações, ou um médico com treinamento em odontologia, ou um cirurgião dentista com formação em cirurgia de trauma e com especializaçõezinhas em pequenas cirurgias. Um pesquisador biotecnólogo é necessário e um técnico biotecnólogo, porque esse técnico ele vai facilitar a operacionalização tanto do laboratório para pesquisas quanto do laboratório para trabalhar com a saúde da população embarcada. Esses perfis todos, né? A gente aqui tá mais do que batido, né? Eu peguei de um trabalho muito interessante que fala sobre lições da exploração das explorações polares e do espaço, né? Então ali, quais são as características que a gente necessitaria ter? Deixa eu só tirar aqui um pouquinho, e isso aqui já facilitou para mim, né? O que que eu preciso ter? O que que esses indivíduos têm que ter? Bom, perfil. Tem que ter compatibilidade social, tem que ter empatia, tem que ser simpático, controle emocional, paciência, enfim. Nós precisamos de indivíduos que estejam aptos a trabalhar em equipe, aptos a buscar o resultado por equipe, que tenham um autoconhecimento para ter um bom controle do seu eguinho, para não deixar que essa necessidade de manifestação de ego coloque todo o resto em risco, tá? Muita habilidade na resolução de conflitos e senso de humor e capacidade de se divertir, porque isso é fundamental, né? São características que a gente precisaria desenvolver também. Aqui, o que que nós vamos ver dentro desses cargos? Dentro desses cargos, eu tenho aqui o chefe da infraestrutura. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui a tela, onde eu estou vendo vocês. Ótimo, agora ficou fácil. Então, esse chefe da infraestrutura foi aquilo que eu coloquei anteriormente, com as suas formações. Lembrando que tanto o pesquisador biotecnólogo quanto o técnico precisam ter formação em biodata. É fundamental que se pense hoje na coleta de dados e que esses dados sejam bem trabalhados para que nós consigamos antever cenários, prevenção de cenários de risco. O que a gente também precisa desse treinamento agora. Primeiro, identificar a natureza e quantidade de preparação pré-trans e pós-voo. Cada indivíduo vai ter o seu, não tem jeito, porque nós somos seres individuais mesmo, né? Existem os protocolos de saúde das missões, os exercícios de alimentação, mas também uma preparação emocional para que esse indivíduo tenha condições de desenvolver o teu trabalho ou a sua missão com grande capacidade de resiliência, com condições de lidar nessas situações de alto estresse, tanto estresse emocional que vai acabar redundando em estresse fisiológico funcional. E entender que a reabilitação pós-voo também ela é fundamental, não dá para pegar esse indivíduo e soltar ele na rua para ver como é que as coisas vão ficar. Esse planejamento de cuidado em saúde, eu preciso, né? Na verdade, quais são os riscos, não que eu preciso? Os riscos das missões espacial de longa duração.
Então, o indivíduo vai para uma base lunar e vai ficar 6 meses, 7 meses, 8 meses, enfim. Então, ele vai ter que passar por uma adaptação fisiológica, forçosamente, não tem condição de que isso não ocorra. Tem que ser levado em consideração os problemas psicossociais e psiquiátricos que possam surgir, respostas imunológicas que esse indivíduo possa manifestar, desde processos infecciosos que possam ser transmissíveis, a doenças autoimunes que vão surgir nesse tripulante que está embarcado, doenças renais, porque a gente sabe que baixa gravidade acaba tendo um impacto muito grande na filtração do sangue dentro dos túbulos renais, doenças descompressivas, porque eu estou imerso num ambiente que é praticamente, né, o ambiente externo é praticamente vácuo, e a perda auditiva por conta das descompressões contínuas das atividades extraveiculares que vão surgindo e vão ocorrendo, né? Esse planejamento também tem que levar em risco, né? Aqui a gente já tem protocolos muito interessantes, que são protocolos de confinamento de longa duração nos polos, principalmente, né? Então, são os problemas dentários. Muitas vezes o indivíduo ele acaba com a depressão, ela tem uma grande manifestação muito sutil, que é a diminuição da sua higiene, né? Então, o indivíduo para de passar fio dental, para de escovar os dentes de maneira adequada, aumenta a ingestão de carboidrato por produzir mais endorfina, né? No caso, a serotonina. E isso, para ter problema dentário, é muito simples, é muito fácil, é muito rápido disso acontecer, né? Então, tanto doenças infecciosas, cardiovasculares, enfim, eu posso desenvolver situações extremas aqui, até chegando em cirurgias de urgência, como um apendicite, ou uma colicistite, ou um trauma, enfim. Eu tenho que pensar nisso de uma maneira ou de outra. Existe uma estratégia para prevenir, então eu tenho que rastrear indivíduos que tenham, hoje, com o rastreamento genético do câncer, isso pode ser um fator de diminuição do score desse candidato, né? Determinar risco cardiovascular também é um outro fator, quem tem cálculo renal também, quem tem doenças circulatórias cardíacas também, né? Tá mais do que evidente que não teria condição, né? E dentro disso, como é que vai ser feito esse monitoramento? Então, existem 4 protocolos interessantes, que é a composição urinária, são exames muito simples, função imunológica, que também não são exames muito complexos, os produtos, já os reagentes vêm prontos, a audição, existem equipamentos que vão fazer isso, e a própria bioquímica do sangue, que já existem aparelhos há muito tempo, onde você coloca o sangue e ele faz toda a bioquímica, toda a análise bioquímica desse sangue, tá certo? Essas estratégias, estou ainda dentro do programa de treinamento, eu preciso desenvolver todas as capacidades e competências da equipe e dos equipamentos. Então, a equipe tem que treinar junta com os equipamentos que ela vai levar. Não adianta levar um modelo diferente e ter treinado num outro modelo, que daí a gente está colocando em risco, né? E também trabalhar dentro do limite do risco, ou além do limite do risco, treinar muito isso, para que, caso isso ocorra, né, dar um exemplo bem razoável, uma descompressão súbita, né, como é que eu vou lidar com isso? Todo indivíduo embarcado tem que ter um mínimo de formação para controle de via aérea, um mínimo de formação para fazer uma anestesia local, um mínimo de formação para ajudar ao suporte avançado de vida, tanto em trauma, né, e também ajudar em qualquer outro procedimento. Isso cai dentro do controle de equipe, né? Então, esse gerenciamento da equipe, como é que isso seria feito? Então, de que maneira a gente pode pensar isso? Treinamento. Então, isso que eu estou passando aqui para vocês é o que a gente encontra em várias agências espaciais e em vários hospitais também. Os hospitais trabalham bem dentro desse protocolo, as companhias aéreas também trabalham bem dentro desses protocolos. Então, o que que a gente observa? Que quando isso for implementado em um hospital, que é o que nos interessa nessa fala, as taxas de erros elas caem de maneira dramáticas, né? Elas tudo melhora muito, mas é um treinamento contínuo. Então, o gerenciamento de recursos da equipe é fundamental para que a gente tenha
um trabalho tranquilo, seguro e a gente tem o mínimo de erros possíveis, né? Então a gente pensa, né, novamente falando disso, a tripulação, ela é um grupo, não é um indivíduo, é um grupo de apoio mútuo. Então aqui também é aquilo que eu já vim falando anteriormente, né? Então o melhor treinamento é a experiência real. Uma das coisas que a gente observa e aí a gente tem visto muito nos treinamentos do professor Júlio, né, esses ambientes análogos, eles são muito importantes para que a gente comece a incutir nessas futuras tripulações esse senso de equipe, esse senso de emergência e de urgência, né? Então, esse treinamento, essa experiência em treinamentos análogos, ela é fundamental. Sem ela, a gente não teria condições de desenvolver nenhum grupo para obter sucesso, né? Então, esses treinamentos eles têm que ser contínuos. Então, existe um custo para isso, óbvio, né? Aqui eu coloquei semelhante à norma técnica 33, né? A NR 33. Então, quem tiver curiosidade, depois procura o que é a NR 33. É uma norma que fala sobre trabalho em espaço confinado, porque uma base é um espaço confinado, né? Então, como é que vai ser feito é, todo o gerenciamento desse espaço? Então, identificar se está diminuindo pressão ou não, avaliar risco, monitorar a estrutura física, enfim, cada um é responsável pelo outro tripulante. E, inclusive, como é que isso ocorre? Quando eu tomo conta da minha base, porque se a minha base sofrer algum dano, todos estão em risco mesmo, né? Aqui, recurso necessário para as 2 semanas de isolamento. Então, por que 2 semanas? Porque para a Lua, 2 semanas aparentemente será um tempo mais do que razoável para que se mande mais recursos de sobrevivência ou para que se mande uma outra equipe para se fazer resgate. Então, o cálculo que a gente tem aqui, né, água potável, para cada quilo de peso, eu preciso de 35 ml de água. No indivíduo de 70 quilos, ele vai precisar de 2,5 litros de água por astronauta por dia. Estou levando em consideração a questão da higiene pessoal, que é muito importante para prevenir uma série de doenças, inclusive trazer sensação de bem-estar. E aí a gente sabe que a sensação de bem-estar, ela vai diminuir as crises de fobia e as crises de pânico, porque o indivíduo se sentindo seguro, mesmo sabendo que está numa situação crítica, ele sabe que vai ter recurso para sobreviver, então a coisa flui de uma maneira muito mais tranquila, tá certo? Água para preparar alimento, então, em média, 2 litros por astronauta por dia, vai depender muito do que vai ser consumido, mas como toda a maior parte da alimentação, ela vai liofilizada, então existe a necessidade de água para o preparo alimentar, ou seja, o total de água por dia por astronauta, eu preciso de 7,5 litros. Em 14 dias, 105 litros de água por astronauta. Então, é bastante coisa, né? São 105 quilos também embarcados. Então, a alimentação, 1 quilo astronauta dia, não é muita coisa, mas como são alimentos com alto teor energético, então 1 quilo ele seria mais do que razoável. Então, em 14 dias, 14 quilos de alimentação específica por astronauta. Aqui nós temos os protocolos de segurança e biossegurança. Lá no slide 21 eu falei sobre todos eles, então seria assim, redundante eu voltar a falar. Mas dentro desses protocolos, o que se chama muita atenção, o que é de altíssimo risco dentro de uma base são os incêndios, porque vai consumir oxigênio, inclusive, né, e vai botar gases que a gente não utiliza para a nossa vida. A própria biossegurança é fundamental, então doenças infecciosas, enfim, contaminações, os traumas, né, os acidentes que podem ocorrer, as alterações comportamentais e emocionais e suicídio. Suicídio é um outro tópico também que ninguém gosta de falar muito dentro das tripulações, mas é um risco. Né? O ambiente confinado, nem todo mundo consegue ficar muito tempo confinado, principalmente num ambiente que não dá para você esticar a perna para tomar um sol ou sentir o vento no rosto, porque você vai estar
confinado dentro de uma roupa que está fechada e ela te isola. Então, aqui são os protocolos que existem, né? Então, como lidar com todos eles? São muitos protocolos, né? Da mesma maneira que existem muitos protocolos para impressão 3D, então, de todas as coisas que possam ser necessárias no primeiro momento, e depois isso aí vai sendo criado, vai aumentando cada vez mais. Em termos de spin-offs, nós teremos N spin-offs, né? Então, o que que a gente pode observar? Conversor de CO2, agricultura em microambiente, a parte de TI, as impressões em 3D, cirurgia robótica, e aí vai, né? Uma das coisas mais interessantes é o uso das roupas biotecnológicas, né? O uso de sensores para monitorar as funções fisiológicas que podem ser utilizados e vão ser, perdão, e vão ser utilizados aqui na Terra. Situações que impactam na vida diária na Terra. Então, são as reciclagens, processos agrícolas, enfim. A minha voz está sumindo, eu já vou terminando também, né? Então, tudo isso caindo para diminuir a pegada de carbono. Isso é, vai direto ao compromisso 2030, que ninguém ainda assumiu e a gente percebe que deveríamos ter assumido isso antes. Eu fiz uma tabela mostrando que de curto, médio e longo prazo quais são as ODSs que poderiam receber o maior impacto de spin-off de curto, médio e longo prazo. Né? Isso a gente pode desenvolver em pesquisas subsequentes depois. E acabou. Eu agradeço a todos. Aqui são os meus contatos, né, que você consegue me acessar. Aqui são as referências. E aqui terminei a apresentação. Então, eu estou aberto a perguntas aí para quem tiver curiosidade ou que eu puder responder. Muito obrigado, viu, pessoal? Obrigado, professor Marco. Vou concluir a gravação aqui. Só um instante.